éramos avaliados e ainda recebíamos bônus os melhores recenseadores e coordenadores de campo. Então, tinha um método de estímulo e muito próximo à instituição. Bom, para continuar, eu acho oportuno que continue o Gabriel Borges, ele é doutor em demografia, querido colega há muito tempo na área de população e demografia, e trabalha no IBGE, no departamento de coordenação de população e indicadores sociais. Bom, Gabriel, já foram colocadas várias dúvidas, e eu acho que você pode nos ajudar a tirar essa dúvida, mas, por favor, também crie outras dúvidas, porque a gente precisa de dúvida e desafio para continuar. Está com você. Obrigado, Nália. Bom dia a todos e todas. Queria começar parabenizando pela organização do evento e agradecer o convite. Vou tentar ser breve, até porque muita coisa já foi colocada aqui. Queria também refletir um pouco sobre o que já foi colocado. Queria fazer uma fala mais sobre a discussão técnica, dessa discussão do planejamento e das discussões do próprio questionário que a gente vem tendo no IBGE, e um pouco também tentar reforçar um ponto de vista do corpo técnico do IBGE, que é a capacidade do corpo técnico do IBGE de propor, fazer o planejamento do censo e propor o questionário minimamente do censo, um pouco nesse sentido, né? O IBGE que está inventando isso, mas isso é parte de um grande debate com a sociedade, de consultas públicas, de fórum, e segue exatamente um método, como já foi colocado aqui. Então, a gente acha que isso é importante, e parte desse método, que parte dessa discussão com a sociedade, tem também provas piloto e testes de campo que para a gente, do IBGE, são essenciais. Então, além toda essa discussão acumulada que a gente já tem tido ao longo dos anos, de receber informações, a gente recebeu mais de 9.000 demandas para se colocar no censo. Então, eu acho que é um pouco isso. Não é que o IBGE não quer cortar a informação. O que já vai para os testes, que já vai para o primeiro teste, já é um resumo de toda essa demanda que vem, que a gente entende, discutindo com a sociedade, o que é relevante ou não, que tem fontes alternativas de informação ou não, enfim. Então, um ponto que eu queria colocar, a gente fez uma primeira prova piloto e foi para campo. E aí, eu queria colocar que foram feitas 2 provas piloto em todas as unidades da federação. Na primeira prova piloto foi em metade das unidades da federação, na outra prova piloto, a outra metade. Então, o IBGE, nesses testes, foi em todos os estados, e nesses testes participaram técnicos da diretoria de pesquisa, da diretoria de geociência, mais de 30, 40 técnicos participaram, e os coordenadores operacionais do censo também participaram desses testes. Então, a gente tem um conjunto de mais de 60 técnicos do IBGE que participaram desses testes e voltaram, tinham que escrever um relatório consolidado do que a gente tinha visto em campo e fazer propostas de mudanças. Então, assim, a proposta que já foi de questionário para a prova piloto 2 já reflete o que tinha sido para campo na prova piloto 1, que são questões, como eu falei, existem dentro do IBGE grupos temáticos, então a gente tem especialista em várias áreas, e todas as áreas que estão contempladas no censo. A gente tem especialista ali na diretoria de pesquisa, diretoria de geociência, e tem a equipe de campo que vai coordenar o campo. Então, a gente tem esse debate técnico das necessidades da informação e da qualidade da demanda e do que é possível ou não operacionalmente fazer. Então, assim, Então, a proposta do corpo técnico parte de tudo isso, mas parte de uma observação que vem de campo do que é plausível ou não e do que é viável ou não. Então, justamente quando a gente estava discutindo um pouco do que a Luana falou, analisando todos os relatórios, a consolidação desses relatórios que vieram de campo, existia, de fato, uma ideia de que deveria ser reduzido o questionário, e aí veio um pouco essa demanda externa, demanda da direção da presidência do IBGE, de que teria que reduzir, mas estava um pouco
em linha com a ideia de que, de fato, tinha que reduzir o questionário, algumas perguntas, porque o processo é esse, é muito mais fácil você começar um teste com muitas perguntas e ir reduzindo, do que fazer o contrário, porque se você fizer o contrário, em algum momento você vai sem ter testado antes. Se você incluir coisa, é muito mais difícil do que simplesmente cortar. Então, isso é parte do método do método que o IBGE tem desenvolvido ao longo desses anos para a definição do questionário. E aí, em uma dessas propostas, com base o corpo técnico do IBGE tinha proposto uma redução, com base nessa segunda prova piloto, não foi aceito pela presidência e foi indicado um consultor, Ricardo Paz de Barros, para fazer uma nova proposta. Ele chegou, depois de 2 semanas de estudo, com uma proposta, por sinal, muito interessante, mas com um método novo, que é o método dele. Então, ele chegou com o método que ele tinha proposto, por priorização, enfim, um pouco do que a gente já tinha feito também internamente. O IBGE fez uma proposta, o que faz sentido, mas é um método novo. E aí, em algum momento, o IBGE refez uma proposta de questionário com base nessas discussões da prova piloto e nessa reunião do consultor Ricardo Paz de Barros, também fez uma nova proposta com base nisso, não foi aceito e vem um novo diretor, o diretor anterior exonerado, vem um novo diretor com um novo método para a redução de questionário. Então, veja, assim, a questão não é que... E são métodos interessantes, mas são diferentes do método do IBGE e são diferentes entre eles. Então, só para se ter uma ideia, o Ricardo Paz de Barros propunha, basicamente, mudança no questionário da amostra e o novo diretor propunha mudança no questionário do universo. Então, só para se ter uma ideia da diferença de método que foi usado e de proposta que foi usada. Então, é um pouco isso que, querendo ou não, é um sinal implícito de que o corpo técnico do IBGE é incapaz de definir, né, de tomar essas decisões, de fazer a definição do questionário, que não é a definição... Assim, o questionário que tinha sido proposto pelos técnicos do IBGE não é o questionário de ninguém. Se eu tivesse que propor um da minha cabeça, não era aquele. Mas, a partir do momento que a gente define, conversa com base em tudo isso, e chega num consenso, que é muito difícil, por sinal, existe um consenso no corpo técnico do IBGE de uma proposta de questionário. Aí você imagina juntar 30 pessoas de diferentes áreas, diferentes formações, diferentes interesses, e chegar num consenso de uma proposta, não é fácil. Então, mas, enfim, é isso que o corpo técnico sempre defendeu. Enfim, então, a proposta mais recente é uma proposta diferente, e, só para dar um exemplo, essas propostas mais recentes reduzem muito o questionário do universo. Só que o corpo técnico do IBGE estava defendendo que o questionário do universo que foi para campo na prova piloto 2 tinha média de execução de 7 minutos. Para que a nossa ideia? Para que a gente precisa de reduzir um questionário que essas 60 pessoas foram para campo, foi unanimidade, que funcionou bem, que fluiu bem, e que tudo que estava ali tinha sua própria razão de estar. Então, assim, para que a gente precisa disso? E aí, a proposta mais recente tem uma redução que se diz que vai reduzir de 7 para 5 minutos. Então, qual que é o ganho que a gente tem de reduzir um questionário de 7 para 5 minutos com perdas? Aí eu posso discutir um pouco das perdas. As perdas acho que estão claras, os ganhos é que ainda não estão. Então, um pouco dos ganhos é um pouco do que a Luanda falou, que a gente vem sempre perguntando, desde que se começou essa discussão, qual que é a justificativa para o corte no questionário. Então, começou com essa coisa do orçamento, aí veio a coisa da qualidade, da enumeração. Então, essas coisas vêm e vão. Assim, alguns desses pontos foram sendo abandonados, mas sempre voltam. Então, essa coisa do orçamento sempre volta junto com a qualidade. Então, tem isso. Mas qual que é o ganho de qualidade ou de orçamento que a gente tem de reduzir esse questionário básico, por exemplo? Então, assim, são coisas que ainda estão em abertos. E aí isso vem junto com algumas discussões sobre problemas que tiveram no censo 2010, possíveis problemas, a gente não quer que se repita, e aí esses problemas foram possivelmente porque o questionário era muito grande. Mas isso a gente não viu em campo agora, e o IBGE, logo depois do censo 2010, fez uma avaliação do processo do censo. Então, tem um documento enorme de lições aprendidas do censo 2010, que tem vários problemas operacionais, vários problemas do censo. Assim, o censo, a gente acredita que é um censo de qualidade, não tem evidência de que esse censo 2010, pelas análises demográficas do IBGE, tenha sido pior do que censos anteriores, eles são, de certa forma, consistentes, pelo menos em termos de enumeração, em geral, enfim.
E esse documento, essas lições aprendidas, não mencionam. Então, a gente, em 2010, foi em mais de 50 milhões de domicílios, e esse tema de tamanho do questionário não foi um tema que apareceu. Se tivesse sido um problema, a gente teria sabido, porque a gente foi em 50 milhões de domicílios, e a gente teria tido uma resposta, olha, o questionário está muito grande, enfim, e não está. E o questionário que tinha sido inicialmente proposto era, inclusive, menor do que o de 2010. Não inicialmente, mas assim, a última proposta do corpo técnico. Enfim. Então, eu acho que são ganhos incertos, e que, além da questão da perda da informação específica, tem uma questão importante de mudança de método, de atraso no cronograma, porque essa discussão já está fazendo 2 meses agora, então, assim, num censo que está pouco mais de um ano de ser realizado, um censo experimental que já está batendo a nossa porta, você parar... o debate do questionário é um debate importante, mas você parar o planejamento, você rediscutir, reabrir essa discussão com todo esse debate, que é desgastante, então, assim, além da perda da informação que a gente acha que tem, é uma perda para o próprio processo de trabalho do censo. Então, assim, que eu acho que tem que retomar muito em breve, virando essa página do questionário, um pouco nessa linha, rediscutir os processos, os cronogramas, e um pouco tentar pensar, fazer uma agenda propositiva e positiva de pensar o censo. O censo está aí, vai ter que ser feito. Então, um pouco também pensar nessa coisa do virar da página do questionário, como que a gente trata essas coisas do relação ao orçamento, da mudança no planejamento, e tentar, de certa forma, manter esse planejamento proposto sem muitas propostas, ideias mirabolantes de última hora, que a gente sabe, minimamente, planejamento é importante manter esse planejamento. Então, assim, só para finalizar, fechar, assim, além dessas questões mais amplas que são preocupações em relação a esse processo, perdas de informação do último questionário, do questionário básico, que é essa que reduziu de 7 para 6, por exemplo, a imigração internacional, que, como o Luanda falou, é menos de 10 segundos. Então, com isso, e aí se tira a informação de imigração internacional, que é a única fonte de informação que a gente tem no país, para saber de onde saem, qual que é a característica e para onde vão nossos imigrantes internacionais. E num contexto que a gente tem evidência de que os saldos migratórios internacionais estão aumentando. Então, tirar isso do questionário, muito provavelmente, tirar isso do censo, muito provavelmente, quando a gente for fazer nossas próximas revisões das projeções estimativas populacionais, a gente não vai ter uma estimativa do número de imigrantes internacionais. A gente poderia fazer estimativas indiretas para o Brasil, mas a gente não sabe nem de que estado, minimamente, essas pessoas saem, porque não tem informação. E aí, se imagina que vai sair da Polícia Federal, registro administrativo. Eu queria deixar claro aqui que o IBGE é pioneiro nos estudos de uso de bases de dados, de registros administrativos, por cálculo da imigração internacional. Então, tem vários projetos capitaneados pelo IBGE, entre outras instituições, inclusive buscando informações da Polícia Federal, entre outras. Mas, justamente por causa disso, porque o IBGE está participando desses projetos, a gente sabe que é muito difícil a gente ter informação no nível que a gente precisa para atender as demandas das projeções populacionais estimativas em 2021, 2022. Então, a gente entende que é um movimento muito arriscado tirar uma informação que é certa, que já foi usada, que tem seus problemas como várias outras, mas que tem suas potencialidades e podem, sim, ser usadas, contando que existe a possibilidade de haver outra informação. Enfim. Então, esse é um ponto importante. E, de novo, sem uma justificativa clara dos ganhos que a gente teria com isso. Outro ponto é a retirada da informação da imigração interna, que a gente chama de data fixa, onde a pessoa morava 5 anos antes, do questionário do universo para o questionário da amostra. Isso tinha sido proposto pelo Grupo de Trabalho de Imigrações da ABEP, Associação Brasileira de Estudos de População. Tinha sido proposto em estudo conjunto da diretoria, da Coordenação de Métodos e Qualidades do IBGE, que é quem define a amostra e sabe até onde a amostra é capaz de nos dar resultados confiáveis, em estudo conjunto com a Coordenação de População e Indicadores Sociais, que é a coordenação que propõe, que realiza as projeções estimativas. Então, essa questão tinha sido transferida da amostra para o básico, com base em estudos empíricos e evidências de que, de fato, essa informação é a informação que precisa estar
no universo, porque é um evento raro, em muitos casos, que a gente precisa de estimativa por sexo e idade, até para os estados. E é uma informação essencial para a gente fazer nossas projeções para as unidades da federação e estimativas populacionais municipais, que são responsáveis por transferências de trilhões de reais de recurso ao longo da década. Então, enfim, então, mesmo com base nessas evidências, então essa pergunta já estava no questionário básico há um tempo e foi retirada unilateralmente, né, nessa última proposta. E, finalmente, a questão da renda também, que foi colocada aqui pelo Viacava, além de todas as questões que podem surgir da falta da importância de ter informação de rendimento para todos os membros do domicílio, tem a recomendação da mesma coordenação de métodos de qualidade do IBGE, que desenha a amostra para as pesquisas domiciliares, a amostra PNAD. Eles escreveram um documento com recomendação de que você perguntar a renda só para o responsável pelo domicílio, você teria que aumentar o tamanho da amostra ao longo da década, que causaria novos custos, os custos são incertos. Enfim, então, é complicado essa coisa de você ter definições contra recomendações de estudos técnicos da própria instituição. Então, tem uma preocupação que a Luana tinha colocado aqui de mudanças conceituais, essa da renda é uma. A gente não tinha, até então, nenhuma pergunta que era só para o responsável pelo domicílio. E a definição do responsável pelo domicílio é complexa, a gente não tem uma definição uma recomendação do que seria o responsável pelo domicílio. Então, a partir do momento que você inclui uma pergunta que é só para o responsável pelo domicílio, você tem que começar a refazer, e aí, enfim, é uma mudança de método, uma mudança de conceito, que a gente não vai ter tempo de testar, a não ser no censo experimental, que não deveria ser o momento de teste. Enfim, então, assim, são alguns pontos que a gente entende que são perdas de informação que a gente tem, perdas no processo de trabalho, há um ganho incerto, se é que existe. Mas, assim, numa mensagem mais propositiva, eu acho que a gente tem que pensar nos passos para a gente discutir as preocupações para a realização do censo, para as próximas etapas de realização do censo nesse sentido, para a gente retomar um pouco, recuperar um pouco essa autonomia e o projeto original do censo, para a gente, de fato, fazer um censo, independente do questionário que vá para campo, fazer um censo de qualidade. Obrigado. Bom, Gabriel, assim como a Luanda, na verdade, você deveria ter muito mais tempo, porque você tem muito que nos contar sobre essa dinâmica de elaboração do censo. Deixa muito claro aquilo que eu falava no começo. O censo não se faz um ano antes. Vocês falaram de quantidade de trabalho, como falava o professor Rômulo, de pactuações da sociedade para elaborar cada pergunta, né? Bom, eu fiquei com alguma dúvida, mas eu só vou colocar as dúvidas, não necessariamente pode responder agora, depois. Eu fiquei